Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 9 de novembro, e a igreja hoje celebra a mãe de todas as igrejas do mundo, a Catedral de São João do Latrão, em Roma, a primeira catedral do mundo cristão católico. Dessa igreja, o bispo de Roma preside a sua diocese. E essa igreja é a igreja mãe de todas as outras igrejas espalhadas pelo mundo. E eu quero te convidar, em união íntima com a Cátedra de Pedro, ali instalada em Roma, a iniciar comigo esse momento invocando a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nesse dia em que nós celebramos, que comemoramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão em Roma, me vem à mente aquela belíssima igreja. Está ali, bem ao lado da antiga muralha de Aureliano, bem no centro de Roma, uma das 4 basílicas papais, uma igreja barroca, reformada, sobretudo no barroco, mas uma igreja que tem aí os seus 1.700 anos, adornada nas suas laterais com as estátuas dos 12 apóstolos, colossais, como que vigiando e guardando a fé da igreja. Aquela igreja que foi doada ao Papa pelo imperador Constantino, aquele terreno que foi dado à igreja pela família lateranense. Aquela igreja, nela está a cadeira do bispo. Ou seja, a sede de onde ele governa a sua diocese. É dali que o Papa Francisco, como bispo de Roma, preside a sua diocese, a diocese da cidade de Roma. Da Basílica de São Pedro, ele preside a igreja no mundo, porque a Basílica de São Pedro é a sede da Cátedra de Pedro enquanto bispo universal da igreja. Mas hoje, celebrando essa igreja tão emblemática, a primeira igreja do cristianismo, a primeira catedral do cristianismo, nós queremos celebrar não os templos de pedra que estão edificados no nosso meio, que estão espalhados pelas nossas cidades mundo afora, mas nós queremos celebrar hoje, e é isso que Jesus deixa claro no Evangelho aos fariseus, aos mestres da lei, aos sumos sacerdotes, nós queremos celebrar hoje o templo espiritual que somos cada um de nós, o templo do Espírito de Deus que somos nós. Ora, Jesus, no seu diálogo com os seus contestadores, Jesus diz: Destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei. Ele não falava da casa de pedra, falava do seu corpo. Os discípulos na hora ficaram certamente sem entender, mas quando Jesus ressuscitou 3 dias depois de sua morte, os discípulos compreenderam que ele falava do templo do corpo. Nós, uma vez que fomos marcados pelo Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos templos e como templos de Deus, nosso corpo é sagrado.
E é por isso que o mesmo zelo, caríssimos, que nós temos com a casa de Deus, a casa de pedra, nós devemos ter com o nosso corpo. É tão dissonante ver um cristão que se preocupa tanto com a beleza estética da celebração eucarística, com a beleza estética do templo, com a limpeza da casa de Deus, e não se preocupa com a estética, com a beleza do seu culto interior. Não se preocupa com a beleza da sua alma diante de Deus. Como é que eu posso supervalorizar um ambiente humano, terrestre, feito pelas mãos humanas, e me descuido de um ambiente que foi preparado pelo Espírito de Deus para ser morada do próprio Deus, que é a minha alma? Ora, se o Senhor quer edificar igrejas vivas, que somos cada um de nós, é preciso que esses templos que o Senhor edificou pelo batismo estejam verdadeiramente ornados com as glórias da fé, com as virtudes, com os muitos dons e bênçãos que o Senhor derrama. É preciso que esse templo espiritual que somos nós esteja limpo para acolher o seu Senhor. Semana passada, caminhando pela Basílica do Latrão, em Roma, se percebe o cuidado, sim, com o templo, a manutenção, a limpeza, o ornamento do altar. Mas percebe-se, sobretudo, quando se contemplam aquelas 12 estátuas colossais dos apóstolos, que ali o coro dos apóstolos, unido ao seu Senhor Jesus Cristo, velam, sobretudo, pela pureza da nossa alma, da nossa vida de fé. Então eu quero te convidar hoje, antes de você ir para a missa no final de semana, a fazer um bom exame de consciência e a se perguntar: eu tenho cuidado do templo de Deus que sou eu? Eu tenho me preocupado muito mais com a aparência do que com o meu interior? Porque uma aparência bonita todos nós podemos obter, mas a beleza interior só a obtém aqueles que realmente são zelosos e amam as coisas de Deus. Receba agora a bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.